tragédia, um avião da Força Aérea Brasileira que saiu às 4 da manhã lá de Manaus. Foram mais ou menos 6 horas de voo. A gente sabe que aí no aeroporto de Chapecó já chegaram mais cedo o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, o presidente da República, Michel Temer, está lá também, representantes da Confederação Brasileira de Esportes, de futebol. A gente está vendo aí o avião taxiando e agora o nosso repórter Nilson Flava está no local e pode trazer para a gente informações ao vivo. Nilson, bom dia para você. Bom dia, Lô, bom dia a todos. Eu não estou te ouvindo muito bem, porque o barulho das hélices aqui do avião da Força Aérea Brasileira é muito alto. Mas o fato é que o primeiro dos 3 aviões da Força Aérea Brasileira acabou de pousar aqui no aeroporto de Chapecó. Esse avião tem 50 corpos daquelas vítimas da queda do avião na Colômbia. Aqui do nosso lado, os familiares já estão posicionados e é muito triste, Lô. Todo mundo muito emocionado, é claro, de ver esse primeiro dos 3 aviões da Força Aérea Brasileira. Todo mundo chorando muito, a gente vê também a maior parte dos familiares com a camisa da Chapecoense, em verde, branco, todo mundo abraçado, passando aquela força para os familiares, para os amigos e também para os próprios funcionários da Chapecoense que não embarcaram junto com essa delegação. O avião acaba de chegar aqui ao aeroporto de Chapecó e um pouquinho mais cedo, faz nem 10 minutos, o presidente Michel Temer já entregou, já fez aquela homenagem de entrega das medalhas da família. Ele cumprimentou uma a uma das pessoas presentes aqui, dos familiares, mas essa foi uma cerimônia fechada, até para respeitar a privacidade da família. A equipe da presidente pediu que essa cerimônia fosse fechada, então a gente não pôde acompanhar, mas o fato é o presidente Michel Temer, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o ministro do Trabalho, também que estava presente, Ronaldo Nogueira, todos eles cumprimentaram os familiares aqui presentes e fizeram essa homenagem. Agora a expectativa para a chegada dos outros 2 aviões da Força Aérea Brasileira. Você pode observar que a equipe da presidente já está montando ali na parte de frente da aeronave o esquema para que tudo seja realizado da forma mais correta, assim, porque aqui a emoção é muito grande. Acaba de chegar, por exemplo, o prefeito. Oi, pode falar, estou ouvindo. A gente está vendo, portanto, o prefeito de Chapecó, Luciano Bogolin. A gente acompanha ao longo dessa semana toda a emoção. O prefeito que foi até Medellín e trouxe, portanto, os corpos das vítimas aí neste avião. Neste voo, Nilson, vem 25 corpos e um outro voo da Força Aérea Brasileira traz outros 25 corpos. Eu sei que na informação preliminar seriam 3 aviões, mas foi confirmado apenas 2 aviões fizeram o traslado dos corpos de Manaus até Chapecó. Eu só queria colocar essa informação, Nilson, que eu sei que a informação preliminar era de 3 aviões, mas neste voo vem 25 corpos e a gente sabe, é um momento muito difícil. Eu imagino que você possa relatar para a gente aí, porque é o momento do primeiro contato dos parentes das vítimas com a tragédia em si mesmo, chegando os corpos das pessoas queridas nesse momento, né? Não, com certeza. As famílias estão aqui do lado, todo mundo abraçado, todo mundo fazendo aquela corrente solidária, porque é um momento muito difícil, né? Até o momento estavam vivendo sofrimento longe dos entes queridos, das vítimas dessa queda do avião na Colômbia. Agora é o primeiro momento de encontro com os corpos dessas vítimas. Então você imagina o impacto que é para as famílias, né? Aquele momento que cai a ficha, assim. Aqui a gente pôde acompanhar desde ontem à noite, e quanto mais se aproximava do momento do velório, quanto mais se aproximava do dia de hoje, da chegada dos corpos, mais aflorava a emoção dos familiares, porque você tinha inicialmente aquele momento, aquele impacto da notícia, mas momentos de união entre os familiares, entre os amigos, toda aquela corrente solidária na Arena Condá, e agora o impacto de realmente saber que os corpos dos entes queridos chegaram aqui até Chapecó. Você falou do número de aeronaves, Elô. É importante dizer isso mesmo, porque ainda tinha aquela discussão do atraso em Manaus. A informação que a gente tinha, até que poderia ter havido um problema em uma das aeronaves, e por isso o atraso. Essa informação não é confirmada ainda, mas como você disse, então houve o remanejamento. São 25 mortos nesse avião aqui da Força Aérea Brasileira. Agora o pessoal se aproxima ali para fazer algumas imagens.
aqui, nesse momento ele abraça, né, os ministros do esporte, Leonardo Cristiano está conversando nesse momento com o prefeito de Chapecó. Ele esteve na Colômbia, ele recebeu homenagens na Colômbia, depois recebeu homenagens também, inclusive de jornalistas em Manaus. Ele agora cumprimenta todos os representantes aqui, o presidente Michel Temer e os familiares, claro, que continuam aqui observando e à espera realmente, né, da liberação dos corpos. Como a gente mostrou mais cedo para você, a expectativa é de que esses 2 aviões agora, né, da Força Aérea Brasileira sejam colocados, posicionados lado a lado aqui na pista, para que comece então essa cerimônia, essa homenagem diplomática e militar, que é o recebimento, a cerimônia de recebimento oficial dos corpos feita pelo presidente Michel Temer. A gente sabe que homens da Guarda Funeral do Exército vão participar dessa cerimônia. O primeiro e o último, né, o primeiro e o último, esses 2 corpos eles vão receber uma homenagem a mais. O tapete vermelho, não sei se vocês estão observando a imagem, mas o tapete vermelho foi estendido agora aqui na nossa frente, por onde vão passar os corpos. O presidente Michel Temer, ele vai ficar diante dos corpos, fazer aquela homenagem. A expectativa, então, o primeiro corpo e também o último corpo dos 2, eles parem em frente, né, colocam então esses 2 corpos em frente ao presidente, haja uma homenagem por parte da Guarda Funeral, um disparo de 3 tiros, são 30 homens, cada um deles vai disparar 3 tiros, ou seja, 90 tiros no total, o primeiro e o último, uma forma de homenagear, fazer as honrarias militares aqui para essas vítimas da tragédia na Colômbia, né, Alô? Agora a imprensa toda foi para o lado de frente do avião, está fazendo algumas imagens, tanto dos oficiais que estão em uma tenda e dos familiares que estão na tenda com algum lado. E o clima é realmente esse, Alô, que a ficha agora caiu, é muito triste, assim, porque está todo mundo muito emocionado à espera, então, dos corpos poder velar, né, todos esses corpos. Os caminhões continuam aqui do lado, são caminhões em formato de baú, estão fechados na parte de cima, mas abertos na lateral, né. Os corpos vão ser colocados em 4 caminhões, como a gente mostrou aqui um pouco mais cedo no símbolo da Chapecoense. A gente tem a hashtag ali no caminhão Força Chape, que é um lema aqui da cidade de Chapecó, né, realmente, e é isso que a gente pode observar nas ruas, essa força, essa homenagem, essa solidariedade por parte dos 200 habitantes, por parte do Brasil e do mundo também, através de vários outros clubes, né. Depois que essa cerimônia terminar por aqui, agora chegou só o primeiro, a gente ainda está à espera do segundo avião da Força Aérea Brasileira. Quando acabar toda essa cerimônia por aqui, deve ser lá por volta de meio-dia, vai começar aquele cortejo, né, que a gente já vinha acompanhando aqui na Globo News. Os corpos vão ser levados do aeroporto aqui de Chapecó para a Arena Condá, e lá vai ocorrer o velório, os primeiros 45 minutos, 1 hora reservada à polícia, né, dessas vítimas, e depois você vai ter mais um cerimonial com a banda militar, com a orquestra sinfônica aqui de Chapecó. Eles vão se alternar em homenagem, vai ter um momento com voz e piano, né, a canção Amigos para Sempre, onde cada uma das vítimas vai ser homenageada ali na Arena Condá. Então essa é a expectativa por aqui, né, da chegada do segundo avião da Força Aérea Brasileira. Chove bastante, que deve dificultar um pouco, né, toda essa homenagem feita pelos militares. A maior parte das pessoas está aqui embaixo das tendas. Os militares estão com um galpão ao lado, esperando então a chegada do segundo avião da Força Aérea para então dar início a essa homenagem. O cortejo estão esperados mais de 100 mil pessoas ali na Arena Condá, a capacidade máxima da arena é de 19 mil pessoas. Mas como essa expectativa é tão grande, claro, vai ter lotação máxima e foram colocados telões também do lado de fora, para que todo mundo possa acompanhar, para que todo mundo possa prestar essa última homenagem àqueles que todos aqui em Chapecó chamam de guerreiros. Guerreiros por causa da luta, da batalha e do nível ao qual eles elevaram esse clube, que em 2005 estava para fechar as portas, em 2016 prestes a disputar, né, a final da Sul-Americana. E isso entristece mais também, Alô. Porque se a gente for observar, a maior parte daqueles atletas estavam vivendo o auge da carreira, né? Estava todo mundo ali prestes a disputar uma final de um campeonato internacional, uma Copa Sul-Americana, todo mundo muito animado, os familiares aqui comentando, é realmente isso, né, que ninguém esperava uma evolução em tão pouco tempo, e aí quando eles estão prestes a conseguir realizar esse sonho, o time muito unido, acontece essa tragédia que deixou todo mundo muito abalado. Agora,
vocês devem estar acompanhando aí, chega já o segundo e último, então, portanto, avião da Força Aérea Brasileira com o restante do esporte. Portanto, 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira já estão aqui no aeroporto de Chapecó com todos os corpos. A expectativa é que daqui a pouco comece, então, essa cerimônia. Lô. Pois é, a gente vê, portanto, a chegada da segunda aeronave da Força Aérea Brasileira, já agora na pista, no aeroporto de Chapecó. A gente viu, Nilson, imagens realmente comoventes aí da família, todos abraçados, esperando aí a chegada dos corpos. São 50 corpos que foram levados para Chapecó, diretamente de Manaus, e que serão velados nessa cerimônia coletiva que vai acontecer na Arena Condá. Eu queria lembrar que são poucos fatos, né, Nilson, que trazem um pouco de alívio no meio dessa tragédia tão grande que comoveu o mundo inteiro. Mas o fato da gente ver ali o prefeito de Chapecó descendo da aeronave, tem 4 pessoas que estavam listadas, a gente vê imagens dele aí agora, né? Estavam listadas no voo dessa tragédia. O prefeito de Chapecó estava na lista de passageiros, Luciano Bogolin, e por um problema de agenda acabou não embarcando. Outras 3 pessoas também tiveram histórias parecidas e também são sobreviventes, né? Pessoas que vão levar não só marcas da tristeza profunda de perder amigos, perder uma história tão bonita de um time que estava indo para uma disputa internacional, e também tantos profissionais de imprensa ali naquele voo, mas também essa sensação de que foram sobreviventes dessa tragédia. O Luciano Bogolin, eu fico imaginando o que passa na cabeça dele nesse momento, né, Nilson? Exatamente, Lô. São várias histórias assim, né? Eu acho que o filho do Caio Júnior, por exemplo, fez esquecido o documento, não pôde embarcar. São várias contradições, por exemplo, a mulher do Denner, ela postou ontem uma homenagem a ele, porque ontem seria a data do casamento, né, dos dois. E, infelizmente, isso não pôde se realizar. Então, são várias as contradições, as tristes coincidências. Então, teve gente que não embarcou por alguns problemas. A gente entrevistou, por exemplo, o Martinucci, que é o meio-campo da Chapecoense. Ele só não embarcou porque estava machucado. O Johan, o outro meio-campo, ele só não embarcou porque ele não conseguiu recuperar tempo. A expectativa era de que ele conseguisse jogar a final da Sul-Americana. Só que por não conseguir recuperar tempo, ele não embarcou junto à delegação. Então, a gente imagina, né, o impacto que isso tem na vida dessas pessoas que foram um passo e também não estavam juntos a essa delegação. Até por isso foi separada uma equipe de psicólogos muito grande aqui, uma equipe médica muito grande por parte de toda a organização da Chapecoense, para dar força a todos os familiares. As reações são muito diferentes também, Elon, porque você tem gente que consegue exprimir toda essa emoção através do abraço, através das lágrimas, mas tem muita gente que está consternada, que não caiu no ficha ainda, e que não conseguiu aceitar, né, essa sua realidade. Então, são diferentes essas reações assim, que a gente pode observar por aqui, mas o clima, claro, de muita tristeza. Queria lembrar, só para quem está começando a acompanhar essa cobertura a partir de agora 9 horas e 47 minutos, o segundo avião da Força Aérea Brasileira que partiu de Manaus com os corpos das vítimas da tragédia está já no aeroporto de Chapecó, e a gente está recuperando imagens do presidente da República, Michel Temer. Essas imagens foram feitas agora há pouco antes das 9 horas da manhã. O presidente da República chegou ao aeroporto de Chapecó e ali, junto com outras autoridades, aguardou, portanto, a chegada dos parentes das vítimas. Houve uma pequena cerimônia fechada, como trouxe para a gente a informação o nosso repórter Nilson Vava. A gente está vendo aí o momento em que ele chegou, que ele cumprimentou as autoridades. Houve uma cerimônia depois fechada, apenas para os parentes das vítimas, onde foi entregue uma medalha de mérito esportiva, que é sempre concedida pela Presidência da República, e, portanto, essa cerimônia, esse momento foi reservado apenas para os familiares. A imprensa não acompanhou, a gente está vendo essas imagens que foram gravadas agora há pouco. A gente vai voltar, Nilson, para as imagens ao vivo. A gente tem, pela nossa imagem, também uma movimentação muito grande na pista, para que seja feita toda essa cerimônia. Pelo que você observa por aí,
já foi aberta a segunda aeronave? Olha, ainda não, as hélices estão parando agora, ainda não foi aberta a segunda aeronave. E vocês estavam falando sobre o presidente Michel Temer, a gente pôde observar ali numa cerimônia fechada, e ele conversou com cada um dos familiares dessas vítimas, mas a gente não pôde acompanhar essa cerimônia. Logo 5 minutos, 10 minutos depois que eles entraram para essa cerimônia, chegou o primeiro avião da Força Aérea Brasileira. Então a gente não pôde registrar a imagem e não sabe se deu tempo até de entregar esses medalhas para todos os familiares. O fato é que o presidente Michel Temer está reconsiderando a possibilidade de ir até a Arena Condá. Ele recebeu muitas críticas por parte dos familiares, dessa ausência à Arena Condá. Então aqui a equipe da presidente, inclusive, já fez esse ensaio ontem de como seria esse cortejo com a presença do presidente Michel Temer. E a gente não sabe ainda, vai partir de uma decisão pessoal dele, se ele vai ou não para a Arena Condá. Então ele pode reconsiderar aquela decisão inicial de só participar da cerimônia militar aqui no aeroporto de Chapecó. Agora você pode observar nas imagens que os homens do Exército, os soldados do Exército, eles já se posicionaram aqui, formaram um corredor, por onde vão passar os postos, e eles estão se preparando então para o início dessa cerimônia. Aqui do nosso lado esquerdo, na primeira tenda, tem os familiares, logo depois desse corredor tem os familiares, as tendas de postos, e na tenda ao lado os oficiais, os homens públicos, o presidente, o prefeito de Chapecó, o vice-governador, os governadores, todos estão à espera do início dessa cerimônia. Vai ser uma cerimônia militar, uma cerimônia diplomática, com recebimentos dos postos, que chegaram um pouco antes daquilo que estava previsto. O primeiro avião chegou aqui por volta de 9h30, o segundo pousou agora há pouco, às 5 minutos. Então chegaram um pouco antes do que era previsto, às 10 horas da manhã. Os homens do Exército já estão posicionados aqui então, para iniciar essa homenagem. A guarda funeral vai participar de tudo isso com uma banda militar e também, como eu disse, com aqueles simbolismos que são vestidos que os militares da guarda funeral fazem toda a cerimônia como honra militar, realmente como um tipo de homenagem. Então a expectativa é para a saída desses postos da aeronave. Um pouco mais à frente, mais militares estão posicionados e agora grupos de militares estão indo em direção ao avião da Força Aérea Brasileira, provavelmente já com a estrutura para carregar as urnas do Elô. Eu não sei se você está conseguindo ver a imagem, o Cadu está mostrando aqui para vocês, não sei como está o sinal, mas os grupos, vários grupos de soldados do Exército, eles estão indo em direção ao segundo avião da Força Aérea Brasileira, ao segundo a pousar aqui no aeroporto de Chapecó, com uma estrutura para colocar as urnas e dar início, então, a essa cerimônia. Pois é, a gente consegue, sim, ver pelas imagens que vocês enviam para a gente, direto do aeroporto de Chapecó. É uma imagem até emocionante, já a gente imagina a estrutura que teve que ser montada para um momento como esse. São 50 corpos chegando ao mesmo tempo nessas duas aeronaves e todos os soldados vão então em direção ali à segunda aeronave a pousar. A gente percebe que deve sair dali os primeiros corpos, os familiares, eu imagino, nesse momento chove muito, tem essa dificuldade ali, eu imagino, para conseguir enxergar, ouvir tudo que está acontecendo, mas eu acho que a imagem é forte para até quem está longe, viu, Nilson? A gente vendo aqui essas imagens que são enviadas nesse momento, são 25 corpos em cada aeronave Hércules da Força Aérea Brasileira. E depois de dias da tragédia, a tragédia aconteceu na